Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Luciano aqui, para mim é um grande prazer, um privilégio estar aqui junto com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa EBD Betel Dominical. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaúcaia Vale, em Itaipuaçu. Meu pastor é o pastor Ananias, a esposa do meu pastor é a missionária Jurema. A Betel, irmãos, separou para esse trimestre nós estarmos estudando sobre os profetas menores. E hoje nós chegamos aqui no livro do profeta Amós. O tema da lição número 4 é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Textuário, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós, capítulo 5, versículo 4. Verdade aplicada. Como discípulo de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Objetivo da lição são 3. Primeiro objetivo, apresentar o cenário da mensagem do profeta Amós, destacar a essência da mensagem do profeta Amós e identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. Texto de referência está aqui em Amós, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 9, e também o versículo 14 e o versículo 15. Nos diz assim o texto sagrado: Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Introdução. Amós denunciou a injustiça e a corrupção. Amós, irmãos, ele morava ali próximo de Belém, estava aqui embaixo, no Reino do Sul, onde estavam as duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e Deus o chamou então para profetizar um pouco mais acima, ao norte, as 10 tribos, que na ocasião estava sendo governada por Jeroboão II. Os irmãos lembram que o Jeroboão I foi aquele que depois da morte de Salomão foi com as 10 tribos para essa região, a região do norte, E lá ele instituiu a idolatria, com medo de que as 10 tribos pudessem descer até Jerusalém, Sião, para poder adorar a Deus ali no templo. Ele teve a ideia, absurda de fazer 2 bezerros de ouro. Naquela ocasião, ele coloca um bezerro de ouro em Betel e o outro ali em Dan, para que o povo então prestasse culto e adorasse ali nessas regiões e não descesse até a região sul. Essa foi a ideia de Jeroboão I. Então, nós observamos que desde do início do Reino do Norte, as 10 tribos, ele já nasce com essa ideia de idolatria. Quer dizer, Jeroboão era um governante, na época era uma monarquia, ele estava imerso na idolatria e o povo o acompanhou, nessa idolatria. Passado um tempo, agora, no período aqui de Jeroboão II, Deus então levanta um profeta que, como eu já falei,
era da região sul, ali próximo de Belém. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Levanta o profeta Amós para que Amós leve então lá uma mensagem para o povo que estava no norte. Então, o que nós vamos estudar aqui dentro do livro do profeta Amós é uma mensagem de Deus para o seu povo. A lição aqui, a lição de número 4, vai focar nessa parte. Nós vemos lá a mensagem a outras nações, mas não é o assunto dessa lição aqui, né? Que nós estaremos estudando no dia 23 de julho, né? Do ano corrente. Então, irmãos, Amós, como nós estamos aqui ponderando a introdução, nessa pré-aula, Amós ele denuncia a injustiça e a corrupção. O povo estava completamente corrompido, né? Havia corrupção, havia injustiça, e nós vamos aqui entender um pouquinho na frente, um pouquinho mais, de uma forma mais pormenorizada, o que estava acontecendo ali entre o povo. Então Amós, ele é levantado por Deus para denunciar essa prática que Israel estava cometendo naquela ocasião. E aí, meu irmão, ele precisou enfrentar oposição à sua mensagem. Quer dizer, a mensagem era uma mensagem de peso. O povo estava desviado de Deus. Deus então levanta o profeta com uma mensagem para confrontar o povo, para que o povo pudesse o quê? Uma vez ouvindo essa mensagem, voltasse para ele novamente. Essa era a intenção e a finalidade de Deus, né, ao enviar o profeta. Mas o povo, irmãos, ele estava tão afastado de Deus, o estado espiritual do povo e também moral, né? Porque quando o ser humano ele está mal espiritualmente, isso vai refletir, é um desdobramento também na sua moralidade, na sua ética. Então o povo rejeita o profeta. O povo ele não aceita a mensagem do profeta, porque não era o que eles queriam ouvir. Eles queriam continuar imerso na sua idolatria, na injustiça social. Um grupo, uma elite, tinha uma vida abastada, né? Tinha uma vida boa economicamente, e esse grupo pisava os pobres, né? Aqueles que estavam à margem da sociedade, e isso para eles estava tudo tranquilo, isso não afetava eles, né? Fazia isso de uma forma tranquila. Havia também a corrupção. Nós vamos ver aqui na lição que algumas autoridades, os juízes, aceitavam suborno, né? Não era honesto. Havia também no meio do povo balança falsa, venda de produto que era o refúgio, não tinha nenhum valor, como se aquilo ali tivesse um valor, aumentava o preço na venda para o povo. E Deus, irmãos, ele sempre demonstrou, isso é em toda a narrativa da Bíblia Sagrada, um cuidado com o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, aquele que muitas das vezes é pisado. Deus sempre demonstrou uma preocupação com essa área social, né? Deus é um Deus que tem um caráter santo, ele é um Deus puro, perfeito, justo, e ele não tolera a injustiça e a corrupção. Ele não faz vista grossa com o seu povo, né? Ele não passa a mão por cima da cabeça do seu povo. Isso está bem claro aqui, né? Tem um texto no Novo Testamento, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17, que diz que o julgamento começa por nós, começa pelo povo de Deus.
dentro da casa de Deus. Então, nós vamos ver aqui mais uma vez, dentro do livro do profeta Amós, que o povo de Deus precisa viver à altura do seu chamado, precisa entender que quem o chamou é um Deus puro, perfeito. Claro que o povo, o ser humano, né, o povo de Deus lá naquela ocasião, Israel, e nós hoje, como igreja, como cristão, aqui no nosso contexto atual, no século 21, nós somos falhos, nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porém, há uma diferença, irmãos, em ser pecador e ter prazer no pecado. Porque a despeito de sermos pecadores e de cometermos falha, nós precisamos buscar em Deus e orar, suplicar a Deus força para vencer o pecado. Esse velho homem que está dentro de nós precisa diariamente ser subjugado. Como que nós cristãos fazemos isso? Através da oração, do jejum, do exame à Escritura Sagrada, manter o temor a Deus. Então nós precisamos, irmãos, estar constantemente, como já tenho falado, fazendo uma autoavaliação, olhando para dentro de nós mesmos e buscando força em Deus para poder agradá-lo diariamente. Israel, irmãos, eles estavam imersos na injustiça e na corrupção. Nós precisamos olhar, irmãos, para o povo de Israel, que era o povo de Deus naquela ocasião, e nós precisamos tirar verdades práticas desses episódios, desses acontecimentos. Deus é um Deus que não gosta de injustiça e de corrupção. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa própria vida, porque hoje, no contexto atual, o povo de Deus é a igreja, formada por aqueles que creem em Jesus de todo o coração. E nós, como povo de Deus, nós precisamos olhar para esses acontecimentos do povo de Deus naquela ocasião, irmãos, e aprendermos com o passado, entendermos que todas as nossas atitudes, elas têm consequência, e nós vamos colher aquilo que nós semeamos, né? Então nós devemos ter cuidado de como nós estamos andando, como nós estamos procedendo, irmãos. Precisamos viver de forma coerente com a nossa fé, com os princípios da nossa fé cristã. Então Amós, ele é enviado, como nós já temos falado, ao Reino do Norte, e ele então denuncia ali a injustiça, a corrupção. E, meu irmão, o povo odeia a mensagem do profeta, né? O povo queria ouvir o que lhe agradava, né? O povo queria ter o seu ego amassageado, mas o povo rejeita mais uma vez, mais um profeta rejeitado pelo povo, rejeita o profeta Amós, porque Amós, ao contrário de trazer uma mensagem que o povo queria ouvir, trouxe a mensagem que o povo, devido aos seus erros, devido o seu desprezo a Deus, precisava ouvir naquele momento. Sua vida nos mostra, a vida do profeta Oséias, deixa bem claro para você, cristão, para mim, para a igreja, que realizar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, irmãos, colocar a vontade de Deus em prática, não nos isenta de enfrentarmos obstáculos. Pelo contrário, muitas vezes, irmãos, nós que fomos, assim como o profeta Amós, recebeu uma mensagem da parte de Deus e deveria profetizar essa mensagem, pregar essa mensagem, e olha que hoje nós também temos aqui
uma mensagem a pregar, a Bíblia é a voz de Deus, quando nós, de forma fiel, entendendo a Bíblia Sagrada, interpretando o texto dentro do seu contexto, ao aplicar esse texto com fidelidade, não adulterando o texto, mas de forma genuína, dando um corte reto, nós também estamos profetizando, né? E essa profecia, uma vez que entendamos o texto sagrado e compartilhemos com o nosso próximo, uma vez ela bem entendida e bem compartilhada, é a palavra de Deus, com exatidão perfeita, é o rolo sagrado, as sagradas letras, é a profecia de Deus. Nós, irmãos, precisamos entender que ao trazer uma mensagem que o povo precisa ouvir, e aí, é claro, sendo um cristão, né, uma mensagem para a igreja, para nós cristãos, ou uma mensagem para aquele que não é cristão, algumas vezes nós vamos sofrer oposição, retaliação, né, hostilidade. Porém, nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus, assim como o profeta Amós nessa ocasião, e precisamos ser fiel àquele que nos chamou. Nós não temos que adulterar a mensagem que recebemos da parte de Deus. Nós não temos que fazer manobra com o texto, né, para agradar aqueles que nos ouvem. Não, não. Nós precisamos, com temor no coração, compartilhar da palavra do nosso Deus com o próximo, né? Quando falarmos com a igreja, trazermos o ensinamento de acordo com aquilo que já está revelado. E aqui está a revelação de Deus para nós hoje, a igreja. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, ela é a nossa regra de fé e prática. E para aquele que não é cristão, assim como nós também um dia não éramos, nós precisamos pregar o evangelho com verdade, irmãos, com verdade. Falar do amor de Jesus Cristo, começar lá em Gênesis, lá no Éden, no estado perfeito, deixar bem claro sobre o estado perfeito que Deus sempre quis para a humanidade, falar sobre a queda e falar também da restauração que Deus proveu através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, assim como o profeta Amós aqui, nós estamos estudando nessa manhã, nós também, a despeito de enfrentar obstáculos, irmãos, nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja. Irmãos, Jesus, ele passou ali no seu ministério público 3 anos a 3 anos e meio, contando ali quando ele vai até o profeta João Batista, no Rio Jordão, e ali ele batizado pelo profeta João Batista. Logo no início ali do seu ministério, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, depois de ter saído das águas, conduzido até o deserto, e lá no deserto ele vence o diabo, depois de ser tentado por 40 dias. No início do seu ministério, ele já começa ali sendo provado, né? É conduzido pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, até ao deserto, e lá ele então é provado e ele vence a primeira provação. Ali inicia o seu ministério. Seu ministério então duraria, como eu já falei, 3 anos a 3 anos e meio, aproximadamente. Meu irmão, ele, nesse período, ele treina 12 homens. É claro, irmãos, nós sabemos que em dado momento, Judas Iscariote, ele se perdeu e Matias foi colocado no seu lugar. Treina 12 homens, irmãos. Depois, no final do treinamento, irmãos, ele agora, depois de morto e no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã,
ressurgindo ele dentre os mortos, irmãos, ele, depois da ressurreição, ele passa 40 dias aqui ainda, para depois dos 40 dias, ele lá no Monte das Oliveiras, ser então assunto ao céu e está à destra de Deus nas alturas. Dentro desse período que vai da ressurreição até a sua ascensão, ele aparece para os discípulos. Irmãos, e lá está Jesus orientando. E dentre as orientações que ele deu para os discípulos estava: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, irmãos, é missão da igreja. Se os discípulos não tivessem cumprido essa missão, a missão que pesava sobre os ombros deles, nós não estaríamos aqui como igreja. Nós somos cristãos e estamos aqui hoje no século 21 e somos igreja e somos milhares e milhares de cristãos espalhados na face da terra, porque esses homens cumpriram a sua missão. O treinamento que durou 3 anos a 3 anos e meio aproximadamente tinha um escopo, tinha um alvo. Qual era a finalidade, irmãos? Era prepará-los para que eles compartilhassem com o próximo do evangelho, das boas novas de salvação, falasse a respeito do que Deus fez através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, irmãos, a incumbência que estava sobre os 12, hoje, não tenha dúvida, está sobre você, está sobre a minha pessoa, está sobre a igreja espalhada na face da terra. Então, a nossa missão, enquanto nós estivermos aqui como forasteiros em terra estranha, como peregrinos aqui, porque somos cidadãos da cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus, nós precisamos cumprir o nosso chamado, irmãos. Deus tem dado a você e tem me dado a mim, dado à igreja, todas as ferramentas para que possamos desenvolver o ministério, a obra de Deus, para podermos falar do amor de Deus. A humanidade, irmãos, ela está caminhando para juízo, condenação e inferno, assim como nós também um dia, nós estivemos da mesma forma, mas Jesus mudou toda a nossa história, irmãos. Toda a nossa trajetória foi mudada, porque onde Jesus chega, irmãos, e ele habita, há uma mudança de forma radical. Ele fez isso conosco e tem nos treinado. Aqui nessa manhã, mais uma vez, estamos sendo treinados. E qual é a finalidade desse treinamento? Domingo após domingo, nós estarmos aqui na pré-aula, termos as escolas bíblica dominical na igreja onde servimos o nosso Deus. A finalidade, irmãos, nós que fomos um dia alcançar outras vidas. Irmãos, isso é uma coisa muito natural. Quando nós comemos alguma refeição, ou tomamos alguma sobremesa, e é muito bom, né? É algo que, nossa, nos deixa assim, maravilhado, né? Boquiaberto com aquilo. Qual é o pensamento que vem a você de imediato? O meu pensamento, eu sei que é o mesmo seu, anunciar, né? Compartilhar, não é isso? Porque foi algo tão bom que você e eu experimentamos, que o sentimento de imediato é o quê? Preciso compartilhar daquilo ali. Às vezes vamos em um lugar tomar um sorvete, um açaí, ou comer uma pizza, né? Chupar um sacolé, comer um cachorro quente, e chegando lá, a qualidade daquilo que vamos comer nos surpreende, irmãos. Qual é o pensamento que vem até você depois que você experimenta algo tão saboroso, né?
e que você entende que é algo tão precioso, é compartilhar, irmão. Sentimento é compartilhar. E isso, irmãos, essa analogia, claro que não é perfeita, mas ajuda. É um livro, por exemplo. Quando pegamos um livro que lemos esse livro surtiu um impacto na nossa vida. Qual é o sentimento que nos vem de imediato? É compartilhar, falar para um amigo a respeito daquele livro para que ele também tome conhecimento, adquira um também, né? E assim como nós, esse amigo seja impactado. Meu irmão, o Evangelho é um tesouro. O Evangelho é uma preciosidade, porque não existe outro meio, não existe outro caminho, irmãos. Não existe um atalho alternativo. Jesus é o único mediador entre Deus Pai e nós. Jesus Cristo é o único caminho, não é mais um caminho, é um único, provido por Deus Pai. Jesus Cristo não é mais uma porta, ele é a única porta. Jesus Cristo não é mais uma escada que liga a terra aos céus, ele é a única, irmãos. Por que ele é a única? Porque Deus escolheu Jesus, Deus anunciou, irmãos. Logo após a queda, antes dele expulsar os nossos pais do jardim, antes dele punir, de Deus Pai punir os pecados do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, depois que eles caem, ele já faz um anúncio no capítulo 3, no versículo 15, que da semente da mulher ele enviaria um Messias, um remidor, um salvador, um reconciliador. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade. Ele já faz a promessa, está lá, irmãos. Milênios e milênios aí para trás, logo depois da queda, né? Adão, ele não foi só o primeiro homem, ele foi o cabeça federal da humanidade, ele foi o representante da humanidade. Quando ele cai, toda a humanidade cai com ele. É justamente por isso que alguém quer dizer, mas por que eu tenho que abraçar a causa do cristianismo? Às vezes, quando nós pregamos o evangelho, já me deparei com isso. E aí aquela pessoa começa a expor, né, a sua vida. Aí diz, sou trabalhador, sou marido de uma mulher só, pago os meus impostos em dia, e começa, né, sou honesto, e começa a comentar sobre o seu posicionamento, irmãos. E por que essa pessoa, ele, a despeito de ser uma pessoa boa, porque é verdade, existem pessoas com boas atitudes, né? Pessoas eticamente saudáveis, né? Moralmente saudáveis também. Por que essa pessoa precisa de Cristo, irmãos? Porque na queda de Adão como nosso representante, o representante da humanidade, cabeça federal da humanidade, toda a humanidade caiu com ele, irmãos. Então nós todos fomos encerrados embaixo do pecado. E foi justamente por isso que Deus envia o segundo Adão. Porque assim como nós tomamos do pecado do primeiro Adão, o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias predito por Deus Pai, ele leva sobre ele os nossos pecados. E Deus então pune os nossos pecados lá nele, naquele madeiro, lá naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira. Como, irmãos, que a humanidade tomará conhecimento do plano bendito de salvação? Como que tomará conhecimento se você e eu guardarmos essa preciosidade, irmãos, conosco? E aí, é claro que eu corro o risco aqui, né, de
alguém me ouvindo falar de novo, irmão Luciano, mas eu entendo ser importante e eu reitero. Irmãos, nós estamos aqui, você e eu, como igreja, como cristão, porque um dia alguém pegou um folheto e disse assim: Jesus te ama. Porque um dia um cristão pregou para você e para mim. Você já imaginou, irmão, se essa pessoa tivesse guardado para ela a preciosidade do Evangelho, tivesse estacado nela, tivesse essa pessoa se isolado e não cumprido a missão que pesava sobre o seu ombro, você e eu não estaríamos aqui. Então, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo do profeta Amós, o exemplo dos discípulos, como já temos falado, e compartilhar o conteúdo do Evangelho. Quando Jesus ele dá a vida ali no Calvário, como nós já temos falado, ali no lugar da caveira, né, no Gólgota, ali sobre aquela cruz, ele recebe sobre ele o peso da justa ira de Deus que os nossos pecados merecia. Jesus, então, ele aplaca a ira divina. Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, ao contrário de ira divina, nós recebemos o favor de Deus. Jesus ali, irmãos, ele faz expiação, ele cancela a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus Pai. Ele paga a nossa dívida com sangue precioso. Ele era o Cordeirinho Santo, sem ruga, sem mácula, sem mancha. E ele faz mais, irmãos, ele faz justificação. Justificação, a ideia forense, a ideia é de um tribunal, Deus como juiz e nós, irmãos, como os réus. Mas agora, irmãos, uma vez justificado, a justiça de Cristo sendo imputada a cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, nós chegamos diante do tribunal com ousadia, irmãos. Não em nós mesmos, estribado nas nossas obras, não, 1000 vezes não, mas confiante, irmãos, no precioso sangue que foi aspergido naquela cruz, lá no primeiro século. Chegamos diante de Deus, irmãos, e não chegamos como réu, por crermos em Cristo de todo o coração, irmãos, por estarmos arraigados e fundamentados em Cristo, chegamos diante de Deus como filho de Deus. Nós que éramos inimigo de Deus, irmãos, agora chegamos como amigo de Deus. Nós que estávamos longe de Deus, irmãos, agora chegamos, estamos perto de Deus pelo sangue da nova aliança. Todo aquele sacrifício do Antigo Testamento, aquele derramar de sangue, ali o livro de Levítico, por exemplo, é um livro sangrento, né? Está ali morte de animais, e o animal tinha que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula. O cordeirinho santo tinha que estar ali perfeito, né? Não contaminado. Tudo isso apontava, irmãos, era uma forma instrutiva de Deus de apontar para a realidade, algo concreto que aconteceria, falando lá na perspectiva de Levítico, lá no Antigo Testamento, que aconteceria lá no primeiro século. E aqui, olhando nós hoje no século 21, aconteceu lá atrás. Irmãos, Jesus, ele foi o Cordeiro que foi dado por Deus Pai para nos salvar, irmãos, para mudar a nossa vida, nos dar uma cosmovisão completamente diferente, saber da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, irmãos. Ô, meu irmão, o que Jesus fez ali foi o último sacrifício, irmãos, porque foi um sacrifício cabal, completo, uma vez para sempre, sem necessidade que se faça novamente.
O véu se rasgou de alto a baixo. Ao contrário, agora, nós que cremos em Cristo de todo o coração, que somos cristãos, ao contrário do sumo sacerdote, que só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que ia não sem sangue, mas ia lá e atravessava aquele véu para chegar ao Santo dos Santos, ao contrário, irmãos, de como era feito no Antigo Testamento. Hoje, irmãos, através do sangue de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos, através do sangue da nova aliança, acesso a Deus Pai imediatamente. Nós, irmãos, toda a igreja, irmãos, desde do bebê recém-nascido até o mais idoso, para o nosso entendimento, todo cristão, nós somos, irmãos, sacerdote. Em que sentido? No sentido que de imolar o animal, de trazer sangue de animal, não, irmãos. É o sacerdócio universal de todo cristão. Nós hoje, através do que Cristo proveu para nós ali naquela cruz, todo cristão, nós somos sacerdotes, irmãos. Em que sentido? No sentido, irmãos, que nós temos acesso imediato até a presença de Deus Pai. Não precisamos mais, irmão, de uma intermediação, de um sacerdote terreno, porque Jesus, irmãos, ele faz essa intermediação por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, o único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, exerce um sacerdócio eterno. Seu sangue fala mais alto do que o sangue de Abel. E através de Jesus, o único mediador, irmãos, nós temos hoje, todos nós cristãos, como sacerdote, acesso imediato ao Santo dos Santos. Irmãos, essa verdade, essa doutrina precisa ser compartilhada. Existe muitos, irmãos, lá fora que não tem nem ideia, irmãos. Nós temos vizinhos, irmãos, próximo de nós. Existem pessoas na faculdade, existem pessoas no colégio, no trabalho. Ser humano, irmãos, que nunca nem ouviram falar sobre o plano de salvação. E você que participa da Escola Bíblica Dominical, nós que somos alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical, irmão, nós conhecemos essa verdade e não podemos guardar conosco. Mas, irmãos, vamos enfrentar obstáculos? Vamos. Oséias, o profeta Oséias, enfrentou obstáculos. O apóstolo Paulo também enfrentou obstáculos por pregar a palavra de Deus. Houve um momento, isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo vinha em uma viagem missionária. Ele estava ali, né? E a princípio estava tudo tranquilo, até que à noite, irmãos, ele tem vê numa visão um varão que fala assim para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Meu irmão, a vontade de Deus naquela mensagem era que ele passasse a Macedônia. E Paulo foi um homem que era sensível ao Espírito de Deus, e ele entendeu que era a vontade de Deus, e ele se colocou a fazer a vontade de Deus. Chegando lá naquela região, ele passa por alguns lugares, algumas cidades, até chegar na cidade de Filipe. Ali ele se põe a pregar, até que em dado momento lá tinha uma jovem que tinha um espírito adivinho, e depois de dias, essa jovem estando ali, ele repreende um espírito adivinho que estava usando essa jovem. E, meu irmão, essa jovem era motivo, devido, seu espírito adivinho ali naquela cidade, era motivo de grande lucro para aquela cidade, para aquelas autoridades ali, aqueles que usavam, manipulavam aquela jovem para ganhar dinheiro.
Então, por Paulo ter, pelo Espírito de Deus, expulsado, através do discernimento de Espírito, ter expulsado ali, em nome de Jesus, aquele espírito maligno que estava atuando naquela jovem, irmãos, ele e Silas foram para dentro do cárcere e açoitaram ele, machucaram ele, amarraram ele. Agora ele está dentro do cárcere, irmãos. Ele estava dentro da vontade de Deus. Nós sabemos, é claro, que Deus o arranca de lá, o tira de lá, faz um milagre. Mas ele sofreu oposição por ter feito a obra de Deus. Mas os frutos, irmãos, os frutos ali naquela região, ali em Filipos, começa uma obra, irmãos. Ali é erigido, inicia-se a igreja que veio a ser a igreja aos filipenses, que Paulo, mais à frente, depois desse período, ele escreve uma carta que nós temos aqui dentro do rolo sagrado, da vara de medida, o cânon sagrado, que é a carta endereçada a essa igreja, que é a carta aos filipenses. Se Paulo não tivesse ido, irmãos, e pregado o evangelho, se Paulo não tivesse obedecido a Deus, se Paulo não tivesse cumprido a responsabilidade que pesava sobre os ombros dele de compartilhar dessa preciosidade que é o plano de salvação, mas ele não foi negligente, irmãos, ele não prevaricou, não faltou o dever, ele pregou o evangelho. Paulo, no Novo Testamento, ali no primeiro século, assim como Amós, o profeta Amós, séculos e séculos antes de Cristo, ambos, irmãos, têm algo em comum. O quê? Ambos recebem uma missão e eles cumprem essa missão. Deus também te deu uma missão, meu irmão. Você, cristão, aluno da Escola Bíblica Dominical, você, professor da Escola Bíblica Dominical, tem uma missão que pesa sobre os seus ombros e pesa aqui, também sobre os meus ombros. E é falar do grande amor de Deus. Um Deus que é completo nele mesmo, irmãos. Um Deus que não tem falta de nada. Um Deus, irmãos, que subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, co-igual, co-eterno. Irmãos, mas com base no seu próprio amor, com base no próprio amor dele, esse Deus, ele enviou o que havia de mais precioso junto dele mesmo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, apesar de nunca ter aberto mão da sua divindade, porque ele nunca deixou de ser plenamente Deus, ele abriu mão da sua glória, irmãos, e ele veio plenamente Deus e agora plenamente homem, e ele enfrentou todos os obstáculos, passou por humilhação, foi crucificado, e tudo isso ele fez, irmãos, para reconciliar aqueles que creem nele de todo o coração com Deus Pai. Essa mensagem precisa ser proclamada. Nós precisamos anunciar. O plano de salvação é a espinha dorsal da nossa fé, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho. E Amós cumpriu essa missão. O apóstolo Paulo também. Ao cumprir a missão, você enfrentará obstáculos? Sim, você e eu, nós enfrentaremos obstáculos. Mas quantos obstáculos aquele que confiou essa mensagem, irmãos, a responsabilidade de pregar o evangelho, quantos obstáculos ele enfrentou? Quanta humilhação Jesus passou, irmão, para nos resgatar. A humilhação, irmãos, de mesmo sendo Deus Todo-Poderoso,
mesmo sendo eterno, o eterno Filho de Deus, ele se submeteu a ser gerado no ventre de uma mulher. Era uma donzela? Era pura? Era virgem? Era virgem. Porém, irmãos, ele sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele se submeteu, ele veio, irmãos, e ali foi gerado. O seu nascimento, irmãos, ao contrário de ser colocado em um berço de ouro, ele foi colocado, irmãos, por não ter lugar na estalagem, naquela ocasião lá do seu nascimento, foi colocado em uma manjedoura, uma espécie de gamela, um lugar onde os animais se alimentam. Irmãos, ali já estava, irmãos, ele passando por aquelas dificuldades, irmãos, aquele cenário, irmãos, de dificuldade. E ele faz isso de forma voluntária. Ele veio e deu a sua própria vida. E depois, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, ele tornou a tomá-la. Ele ressurge dentre os mortos. E hoje ele está vivo, irmãos. E ele prometeu a você, meu irmão, igreja, cristão, e a mim, que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos dar, sabe o quê? Coragem, capacitação, para nos encher do seu bendito e precioso Espírito. Então, irmãos, precisamos cumprir a missão. O profeta Amós, ele foi chamado aqui no Reino do Sul, morava perto de Belém, na Judéia aqui, foi chamado e recebe essa responsabilidade. E ele vai até o norte, irmãos, onde estava lá as 10 tribos, e ele cumpre o seu chamado. O apóstolo Paulo também era um perseguidor dos cristãos, açoitava os cristãos, arrastava os cristãos pela rua, obrigava os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, com o pensamento de chegando em Damasco, agora ele tinha a carta dos principais da sinagoga com autoridade para chegar naquela jurisdição, pensando ele em pegar os cristãos agora ali em Damasco e fazer o que ele já vinha fazendo em Jerusalém com eles, arrastá-los, irmãos, até Jerusalém e continuar a sua maldade perto de Damasco, irmão. Jesus, que nessa ocasião já estava na eternidade, havia sido glorificado. Meu irmão, Jesus vem até ele e o resgata e dá a ele, a esse homem, o apóstolo Paulo, uma missão. Como esse homem, irmãos, uma vez transformado por Jesus, ele foi um vaso, um instrumento, um canal de grande valor nas mãos de Deus. É isso que Deus faz. E Deus dá a ele uma missão, porque todos que Deus resgata, Deus dá uma missão. E a missão não é outra, irmãos. É a que eu já tenho falado. Irmãos, e Paulo, irmãos, então ele se coloca a pregar o evangelho. Agora aquele que perseguia passa a ser perseguido, enfrenta obstáculos, como o profeta Amós também enfrentou obstáculos. Como você vai enfrentar obstáculos, e eu também enfrento obstáculos, irmãos. Mas, meu irmão, nós temos um Jesus que nos capacita, nos dá coragem, nos dá poder, nos dá unção, nos dá dotação de poder para pregar, testemunhar, irmãos, aquilo que ele fez por nós. E isso não é só por nós, ele faz na vida de todo aquele que crê nele de todo o coração. E aí, meu amigo, você que está me ouvindo, não importa o que você esteja fazendo, tenha feito até aqui, Jesus é poderoso para, uma vez você crendo e se arrependendo, crendo em Jesus e se arrependendo,
Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Não importa a gravidade dos seus pecados, havendo arrependimento, Jesus é poderoso para perdoá-lo. E Jesus quer fazer de você um vaso, um instrumento, um canal. Ele não quer só fazer na sua vida, mas fazer também na vida de outros através da sua. Então hoje, você que ouve essa palavra, não despreze esse Deus que tanto fez por você. Se a palavra de Deus está ferindo a tua alma, quantas igrejas estão pregando o evangelho com sinceridade? Quantas igrejas estão porta aberta, estão prontas, estão para lhe receber? Procure uma igreja evangélica perto da tua casa e lá sirva esse Deus bendito e precioso. Ele vai mudar toda a tua história. Talvez você pense assim, mas para mim não tem mais solução. Eu estou alheio a tudo isso, eu estou longe de tudo isso. Mas ele, irmãos, meu amigo, quando ele entra na nossa vida, ele muda, como eu já tenho falado, ele muda nosso jeito de pensar. Nós passamos a ver essa vida de uma forma completamente diferente. Então, Amós enfrentou obstáculos, o apóstolo Paulo também enfrentou obstáculos, mas a satisfação, irmãos, o ser uma pessoa plenamente satisfeita, porque, irmãos, é prazeroso cumprir a nossa missão. Nós somos voluntários, irmãos, assim como Jesus foi voluntário em nos resgatar e em obedecer Deus Pai e vir nos salvar. Nós também somos voluntários, irmãos, porque esse plano perfeito invade o nosso coração, invade todo o nosso ser e nos impulsiona a querer compartilhar dessa verdade. Número 1, o cenário da mensagem do profeta Oséias. Qual era o contexto, do profeta? O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. Então o povo, irmãos, ele era um povo religioso, não no sentido bom dessa palavra, de religar o homem a Deus, não, mas eles eram religiosos no sentido de serem hipócritas, viviam uma vida de qualquer maneira, uma vida na idolatria, uma vida na corrupção, uma vida de desonestidade, e iam para cultuar a Deus, cultuavam outros deuses que na verdade são pseudo-divindade ali naquela região, no norte. O próprio Jeroboão, ele faz ali, o Jeroboão I, logo no início, ele faz ali 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel, outro bezerro de ouro em Dan. Eles estavam lá, irmãos, querendo juntar essa adoração, ao mesmo tempo que adoravam os bezerros de ouro, adorar também o Deus que tanto fez por eles. Deus não aceita, irmãos, esse tipo de adoração. Eles eram religiosos. Não pensa, irmãos, que não havia culto. Havia culto. Havia também um falar com Deus verdadeiro. Mas quando isso acontece, irmãos, quando nós estamos numa vida desregrada, de qualquer maneira, dissoluta, e não há nenhum despertar para que possamos entender que estamos errados e vamos lá como se estivesse tudo bem e fazemos a coisa certa, mas com a motivação equivocada, nós somos religiosos, irmãos. O que não é a religiosidade, para nós entendermos o que é religiosidade? Irmãos,
O cristianismo, irmãos, é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Isso não é separarmos momentos para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus e só cultuarmos nesse momento. Por exemplo, é possível eu ir ao culto ao domingo e ser um cristão ao domingo, ali junto com os meus irmãos, e na segunda-feira ser uma pessoa completamente diferente na faculdade, na escola, no meu trabalho. Isso é religiosidade. O culto ao domingo, culto no decorrer da semana, nos dias de semana, é de grande relevância, grande importância, mas o culto, irmãos, deve ser a expressão de uma realidade diária em nossas vidas, irmãos. Uma vida de piedade, uma vida de oração, de busca, de estudo. A despeito de onde estivermos, irmãos, nós somos cristãos. O povo, irmãos, ele vivia uma religiosidade, porque eles queriam abrir o templo. Lá está o castiçal aceso, os pães da presença, tudo colocadinho e sendo trocado no tempo certo. Lá naquela ocasião tinha isso. Está os elementos lá, tudo certinho no lugar. Mas saiu dali viver uma vida de qualquer maneira distanciada de Deus. E aí na semana seguinte voltar lá muito arrumadinho, né? Todo pomposo, né? Todo arrumadinho, e como se Deus, irmão, aceitasse isso. Deus não aceita, porque Deus nos conhece por dentro. Ele sabe as nossas motivações, o que nos motiva a dar uma aula, o que nos motiva a pregar, o que nos motiva a fazer a sua obra, irmãos. O homem vê o que está diante dos olhos, mas ninguém consegue fugir de Deus. Ele nos contempla por dentro, ele sabe, irmão, as nossas motivações mais ocultas. E esse povo era religioso, estava totalmente afastado de Deus, irmão, não tinha comunhão com Deus. Era justamente o contrário de um homem chamado Enoque, que a Bíblia fala que ele andou com Deus. Era justamente o contrário, irmãos, de um homem chamado Noé, que a Bíblia fala que ele andou com Deus. Esses homens, eles desfrutaram de íntima comunhão com Deus. Esse povo queria prestar culto a Deus, o Deus verdadeiro, sem ter comunhão com ele. Isso é impossível, irmãos, porque o cultuar a Deus, o estarmos juntos aos domingos, durante a semana, na escola bíblica dominical, é a continuidade, irmãos, de uma adoração, de um cultuar diariamente. Se não for assim, irmãos, é religiosidade. Então, nós vamos ver que Oséias, ele é levantado nesse cenário, um cenário que as 10 tribos estavam imersas na religiosidade. Então, no entanto, o povo estava distante da presença de Deus, como já temos falado. Era uma vida espiritual de aparência, irmãos. E nós devemos ter cuidado com essas atitudes, porque o texto, irmãos, está registrado, esse acontecimento, para nós hoje não cometermos os mesmos erros, irmãos, que eles cometeram lá naquela ocasião. Era uma vida espiritual de aparência, havia muita pompa, irmãos, havia muito floreio. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não darmos valor a uma aparência, né, desprovida de conteúdo, irmãos. Deus, ele nos conhece. Era uma vida espiritual de aparência, embora continuasse a praticar os rituais exigidos pela lei. Não é que eles deixaram de praticar esses rituais, eles praticavam. Porém, irmãos, eles
estavam vivendo de aparência e Deus estava vendo e não estava satisfeito com o proceder do seu próprio povo. Havia também casos, irmãos, como está aqui, que eles excediam a observância da lei. Nós vemos, por exemplo, no primeiro século, aqueles líderes pegaram o quarto mandamento da lei, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Irmãos, pego esse mandamento e um mandamento da lei, irmãos, eles desenvolvem esse mandamento e faz dezenas e dezenas de regras com base em um mandamento. Um mandamento que seria para ser algo de repouso, de consolo, tornou-se um peso, um jugo impossível de carregar. É assim, irmão, que a religiosidade faz. Eles estavam assim, eles excediam as orientações da lei. Os corações estavam, porém, sabe o quê? Afastados de Deus, irmãos. São as regras que nós criamos, que o homem cria, regras que Deus nunca orientou, irmãos, que só faz nós termos os nossos egos, né, realizados. Mas Deus, irmãos, está longe, irmãos, disso. Essas regras que Deus não dá valor nenhum, importância nenhuma, e aquilo que realmente Deus valoriza, irmãos, que é que tenhamos intimidade com Ele, comunhão com Ele, vida pia, vida de oração, valorizando a Bíblia Sagrada, valorizando a comunhão com Ele. Observe, irmão, que o amor ao próximo é um desdobramento do amor a Deus. Quando nós não amamos o nosso próximo, é porque nós não amamos o nosso Deus. Porque quando amamos o nosso Deus, nos relacionamos bem com o nosso Deus, nós passamos a amar o nosso semelhante, passamos a nos relacionar bem com os nossos semelhantes, irmãos. E nós vemos, irmãos, aqui que esse povo estava completamente distanciado de Deus. E nós aqui, irmãos, é interessante falar isso, não estamos falando daqueles cananeus, heveus, girgazeus, jebuseus, heteus, aqueles monte de eus que havia lá dentro da terra de Canaã, não. Era o povo de Deus que estava agindo dessa forma, irmãos. Como que esse povo, irmãos, poderia influenciar os outros povos? Como que esse povo poderia, irmãos, fazer com que os outros povos tomassem conhecimento do Deus único e verdadeiro, do Deus criador dos céus, da terra e do mar, irmãos? Se eles mesmos não tinham intimidade com Deus, se eles mesmos não agiam à altura do chamado que eles receberam, irmãos, isso é um alerta para nós. Porque alguns não cristãos não querem abraçar a causa do cristianismo. Faça uma autoavaliação você, e eu faço uma autoavaliação a minha própria vida. Que não sejamos, irmão, um obstáculo na vida do não crente, para que ele não queira a Jesus. Não sejamos nós os culpados, irmãos. Sobre o profeta Amós, dentro desse cenário, então, nós temos aqui Amós. Ele era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado, né? Ele era um boeiro, era um fazendeiro, trabalhava no campo, trabalhava também com a agricultura, era um cultivador de sicômoro. E ele estava ali, né, numa pequena cidade, no interior de Judá, Tecoa. Essa cidade, como eu já tenho falado, ficava ali próximo de Belém, ficava na região sul, onde estavam as duas tribos, Benjamim e Judá, que na ocasião tinha Jerusalém como sua capital. E ele é chamado então ali dessa região de Tecoa. Deus dá a ele uma missão e ele então parte para
a região norte, onde estavam as 10 tribos. Seu nome significa carregador de fardos, né? E aí é bem sugestivo pela missão que ele recebe, pregar um povo de dura cerviz, um povo que não se dobra, irmão, coração endurecido, e um carregador de peso. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como o profeta Jeremias e Ezequiel. Nós vemos então, irmãos, como que Deus usa pessoas diferentes, irmãos. Tem ensinamento para nós, irmãos. Nós não somos iguais, cada um de nós temos uma história, né? Não chegamos aqui agora, todos nós, irmãos, eu tenho 48 anos, você tem 20, tem 30, tem 50, tem 48, cada um de nós temos uma história, temos um passado, e de alguma forma, irmãos, essa história veio nos amoldando, veio nos formando. E o mesmo Deus, irmãos, que levantou profetas como Jeremias e Ezequiel, que eram profetas de uma família sacerdotal, profetas também como Isaías, Daniel, que já estava lá pregando dentro do palácio, né? Conhecido como profetas palacianos. Também chama Amós, um homem cultivador de sicômoros, um boieiro, irmãos, um homem da lavoura, um homem que mexia com gado, estava trabalhando. Deus chama homens ocupados, não temos desculpa. Eu estou muito ocupado. Meu irmão, Deus nos dá tempo para tudo. Essa palavra aqui, irmãos, que é a voz de Deus, a palavra de Deus para você e para mim, ela nos dá sabedoria, entendimento para sabermos administrar o nosso tempo e também fazermos, irmãos, o que temos sido chamados para fazer, cumprir a obra, a missão de Deus e fazer a obra de Deus, irmão. Então, Amós foi um servo de Deus humilde, assim como também, irmãos, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías também foram humildes. Porque mesmo esses profetas tendo saído, no caso de Jeremias e Ezequiel, de uma família sacerdotal, ou no caso de Isaías e Daniel, que era um profeta palaciano, a despeito da posição econômica, né, ou a posição cultural, não importa, irmãos. Existem pessoas, irmãos, que são culto, pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas simples, pessoas humildes. O contrário também é uma verdade. Às vezes tem pessoas que não têm nem onde morar direito e são narizinho em pé, são arrogantes, são soberbos, não são humildes, não são simples. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Tendo um nível econômico alto ou baixo, tendo cultura ou não tendo cultura, nós precisamos, irmãos, manter a simplicidade verdadeira, a humildade verdadeira. Então Deus chama esse homem, irmãos, então ele recebe uma missão, era humilde, corajoso e obediente. Nós precisamos buscar em Deus humildade, falar com Deus pela madrugada, deixar o corpinho quente da nossa esposa, da nossa própria esposa na cama e vir para o chão frio do outro cômodo e falar: meu Deus, me dê a humildade verdadeira, não a falsa humildade de aparência, né? Uma falsa simplicidade, que na verdade não é humildade nenhuma, simplicidade nenhuma, mas a verdadeira aqui dentro, para reconhecer, irmãos, que sem Deus nós não conseguimos dar um passo, que sem Deus nós não conseguimos fazer a obra dele, cumprir a nossa missão. Reconhecer, irmãos, o lugar que os nossos irmãos têm também no mesmo corpo que nós fazemos parte, e que cada um de nós, embora sejamos diferentes, irmãos, como membros desse corpo místico, que é a igreja,
Cada um de nós temos, irmãos, uma missão, uma tarefa a desenvolver e precisamos estar bem unidos para que haja um ajuste perfeito nesse corpo, respeitando os nossos irmãos, entendendo que cada um tem uma função, mas todos somos importantes, há uma diversidade, mas no meio dessa diversidade precisamos, irmãos, manter a unidade. Ele era corajoso, ele corajosamente entregava a mensagem de Deus, irmãos. Nós precisamos olhar para a vida do profeta Amós e precisamos, irmãos, ser corajosos, irmãos. Se falta coragem, precisamos pedir a Deus e Deus nos dá coragem, determinação, ousadia, firmeza. Deus, ele nos capacita. Então nós temos aqui um exemplo a ser seguido, um homem corajoso, entregava a mensagem de Deus, não adulterada, mas dava um corte reto, a mensagem genuína, da maneira que Deus entregou a ele. Não era outra mensagem, era a mesma mensagem recebida da parte de Deus que ele compartilhou com o povo. Entregou a mensagem de Deus aos poderosos lá, né? Aquela liderança dentro de Israel, e cumpriu as ordens do Senhor. A rejeição sofrida por Amós, ele sofreu rejeição, assim como algumas vezes você e eu também sofreremos rejeição, mas no meio, irmão, daqueles que estarão nos rejeitando, haverá também aqueles que estarão aceitando, acatando a palavra, a mensagem anunciada, a mensagem pregada. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção, opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. O povo de Deus se opunha a ele, irmão, se opuseram a ele. Lá havia um sacerdote em Betel, chamado Amazias. Olha que era um sacerdote, irmãos, uma autoridade espiritual, irmãos. E ao contrário de se aproximar do profeta, entender que ele era um homem de Deus, estava, irmãos, prejudicando o profeta, como nós vamos observar aqui. Esse homem, esse sacerdote Amazias, tentou expulsar Amós do país, daquela região, a qual ele estava ali porque foi enviado pelo próprio Deus. Quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e os seus pecados, é possível que a princípio, quando ele viu o profeta, ele tenha até se aproximado dele, mas quando ouviu o conteúdo da mensagem, irmãos, ele foi hostil ao profeta. Mas o profeta continuou cumprindo o seu papel. Eu fico imaginando, irmãos, o sentimento dentro do profeta Amós, porque quando nós cumprimos a missão e compartilhamos aquilo que recebemos do nosso Deus, nossa, irmãos, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormir, que paz, irmão, que tranquilidade. Então, entregue a mensagem de Deus de forma genuína, da maneira que você recebeu. Entregue a mensagem da parte de Deus, como o profeta Amós. Amazias, então, ele vai se utilizar de falso subterfúgio para calar e intimidar o profeta. Primeiro, o que ele faz, o sacerdote Amazias? Recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós. Ele também usou o povo contra Amós, desdenhou sobre a origem do profeta, usando essa origem como argumento para desacreditar a mensagem do profeta. Ele é um cultivador de sicômoro, ele é um boeiro, viria alguma coisa boa daí? Né?
para desacreditar a mensagem que ele pregava. Ah, meu irmão, como Deus pega aquilo que é insignificante, prepara, capacita e torna alguém um instrumento de valor, um vaso, um canal, e usa, faz o insignificante ter utilidade. E também, com a autoridade que possuía, tentou se proteger, citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. A resposta do profeta Amós: Deus, irmãos, ele nos dá coragem, nos dá ousadia para cumprirmos a nossa missão. Então Amós, ele responde: embora não faltasse esforço do sacerdote Amazia para impedir, que vergonha, era um sacerdote, uma autoridade espiritual, não faltasse nele, no sacerdote, esforço para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Primeiro, Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Então, ele diz assim, Amós: eu não era profeta, foi o argumento dele, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou, me comissionou. O mesmo Deus, irmãos, que comissionou o profeta Amós, também nos comissionou, nos chamou. E a despeito do que éramos, irmão, na nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, o que nos dá autoridade foi de quem recebemos o chamado e a missão que pesa, a relevância da missão que pesa sobre nós. Amós também tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. O profeta não se escondeu, não se calou, ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo, mas estava, irmão, completamente desviado de Deus, não tinha mais o temor de Deus, estava se opondo a um profeta, irmãos. É interessante aqui que o fechamento desse capítulo 1, ele fala aqui sobre justamente o que é o cristianismo. Refuta aqui o nosso comentarista a religiosidade. Olha o que ele diz: eu ensinei que a verdadeira espiritualidade, como que ela se manifesta, né? Ela é refletida diariamente em uma vida que agrada o Senhor. Tá vendo? Isso é cristianismo. Assim é a nossa fé. É algo diário. Não existe essa coisa de separar, isso aqui é a minha vida secular, meu trabalho, a faculdade, né? Os meus amigos, meus vizinhos. Agora eu deixo minha vida secular e eu vou para a minha vida espiritual. Aí eu parto para o templo. E lá eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus. Não, meu irmão. 1000 vezes não. Isso é religiosidade, meu irmão. E é quando nós podemos fazer a coisa certa, participar da ceia do Senhor, que é doutrina, entregar o dízimo, que é doutrina, participar do batismo pelas águas, que é ensinamento, ordenança, que é bíblico, e fazer todas essas coisas certas com a motivação equivocada, simplesmente passar anos e anos agindo dessa forma, sabe como o quê? Como um religioso, longe de Deus, distanciado de Deus. Então, irmão, que a nossa vida, ao contrário de ser uma religiosidade, ela seja uma vida de piedade, uma vida pia. Como se manifesta uma vida de piedade desejada por Deus? Está aqui o nosso professor comentarista desse trimestre nos orienta.
Eu ensinei que no fechamento do 1, a verdadeira espiritualidade, não a falsa, não o engodo, não o engano, mas a verdadeira espiritualidade, como que ela se manifesta? É refletida diariamente no trato, irmãos, dentro da faculdade, na escola, no trabalho, com os nossos vizinhos, aonde quer que estivermos. E aí a continuidade dessa vida em Deus é os dias que vamos ao templo, no domingo, nos dias da semana, na escola bíblica dominical, participar da ceia do Senhor, o batismo nas águas, o dízimo que é bíblico, é uma doutrina, não muda nunca, entregarmos o dízimo, 10% do todo que nós recebemos da parte do nosso Deus, reconhecendo, irmãos, que tudo que temos é dele, foi Deus quem nos deu, nós somos administradores, somos mordomos, que a nossa casa, a nossa esposa, as esposas, os esposos, os nossos filhos, os netos, tudo que temos veio dele, veio do nosso Deus. Então, irmãos, é uma continuidade dessa vida cristã que não deve ser em dados momentos, mas deve ser vivida diuturnamente, diariamente. Número 2, a essência da mensagem, qual era a tônica, qual era o cerne da mensagem que o profeta Amós deveria pregar a Israel, as 10 tribos. O livro de Amós pode ser dividido no seguinte tema. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos de 3 a 6, a mensagem de Amós são proferidas diretamente para Israel e os seus líderes. Por que as mensagens, irmãos, eram endereçadas ao povo e aos líderes? Porque todos estavam desviados de Deus. Todos dentro do povo de Deus estavam afastados de Deus nessa ocasião. Nos últimos capítulos, de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, e ele vai falar sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, irmãos, dentro do livro do profeta Amós, não está fazendo alusão, referência ao primeiro dia da semana, o domingo, onde o nosso Senhor ressurgiu, como eu já tenho falado, dentre os mortos. Também não está fazendo referência ao dia de sábado. Também não fala de um período de 24 horas, mas está fazendo referência a um dia, irmãos, específico da intervenção de Deus, da intervenção dele. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Nosso Deus é um Deus amoroso, mas a paciência de Deus tem um limite. E nós temos aí vários textos que deixam isso muito claro, irmãos. Um deles foi aquele acontecimento na época de Noé. Noé era um pregoeiro da justiça e ele pregou, e Deus foi paciente com aquela geração, dando oportunidade até que o próprio Deus selou, fechou a porta da arca, irmãos. Pode ser, isso é uma conjectura, que se Noé fechasse a porta, ouvir os gemidos, gritos de socorro, pode ser, é uma conjectura, o texto não diz, mas pode ser, me leva a pensar que ele seria tentado a querer abrir a porta. Mas Deus, irmãos, o Deus que dá oportunidade, ele é um Deus que exerce juízo. Ele é um Deus justo e a justiça de Deus é perfeita, irmãos. Selar a porta da arca de maneira que Noé não pudesse abrir era o que havia de perfeito a ser feito e veio do próprio Deus. Deus fez dessa forma. Então, a mensagem, irmãos, trazia dentro do seu cerne, do seu conteúdo, a respeito de um dia, o dia do Senhor, que seria o dia da intervenção de Deus. Hoje, esse momento, o dia
de hoje é um tempo de oportunidade, é um tempo que Deus está dando para a humanidade se arrepender. O profeta Jonas, que aí para frente nós estaremos nesse trimestre, querendo o bom Deus, discorrendo aqui na pré-aula sobre ele. Ele recebe uma mensagem, o conteúdo da mensagem que ele recebe de Deus era que Nínive seria subvertida em 40 dias. Era o conteúdo da mensagem. Depois de muitos acontecimentos, Jonas então, ele entra na cidade de Nínive e ele traz o mesmo conteúdo que recebeu de Deus. Ele foi honesto em compartilhar de forma genuína o que havia recebido da parte de Deus. E ele entra na cidade de Nínive pregando e ele diz: em 40 dias Nínive será subvertida. Todos, irmãos, desde o menor até o maior, se arrepende. E Deus queria destruir a cidade, Deus poupa a cidade, irmãos. 100 anos depois, aproximadamente, 100 anos depois, uma outra geração de ninivita voltou a fazer tudo de novo que vinham fazendo no início, a primeira geração, afastado de Deus. Lá havia corrupção, muitos problemas que acontecia aqui, desonestidade, pisavam os menos favorecidos, não dava atenção para os que viviam à margem da sociedade. E então, agora, Deus levanta um outro profeta nessa nova geração, chamado Naum. E está lá registrado, Naum capítulo 3, versículo 19. Sabe qual foi a mensagem? Agora não era mais uma mensagem de oportunidade, porque a paciência de Deus tem um limite. A mensagem em Naum capítulo 3, versículo 19, a primeira parte está assim: não há cura para a sua ferida. Acabou. Agora, irmãos, Deus iria derramar juízo sobre Nínive. Foi o que ele fez. Ele derramou juízo sobre Nínive. Então, o tempo de hoje é o tempo da oportunidade. Você que está ouvindo a palavra de Deus, ou você cristão que até aqui tem vivido uma vida de qualquer maneira, não levando a sério o evangelho, mesmo estando dentro do cristianismo, levando a coisa de qualquer maneira, o tempo da mudança é hoje. Não deixe para amanhã. O tempo da nossa vida não está no nosso domínio. Nós não sabemos o tempo que a paciência de Deus chegará ao fim, ao término. Nós não sabemos, irmãos, quando o cálice da ira de Deus ele vai transbordar. Então o tempo da oportunidade é agora. A justiça de Deus entre o povo de Deus, a sensibilidade, o amor ao próximo era coisa tão distante que as pessoas honestas eram vendidas como escravos. Isso acontecia dentro do povo de Deus, irmãos, das 10 tribos, o reino do norte. Faltava amor, faltava sensibilidade. Sabe por quê? Que eles tratavam o pobre dessa maneira, vendia aqueles que não tinham como pagar a sua dívida como escravo. Isso refletia, sabe o quê? O seu distanciamento de Deus, irmãos. Porque, como eu já falei anteriormente, o amor a Deus nos leva a amar o nosso semelhante. Olha o que o povo de Deus estava praticando. Não eram sensíveis, não amavam, mas iam para os cultos, mas iam para os templos, como se tivesse bem, tudo tranquilo. Meu irmão, que possamos olhar essa postura equivocada do povo de Deus, olhar para dentro de nós mesmos. Não é olhar para o nosso irmãozinho da direita, o nosso irmãozinho da esquerda, não. É olhar para dentro de nós, fazer uma autoavaliação e ver
se nós já não estamos há muitos anos distanciados de Deus, vivendo de aparência, sendo um cristão simplesmente nominal. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos, irmãos, estavam cometendo pecados horríveis. Neste estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade. Só tinha pompa, irmãos. Só tinha floreio, só pompa. E uma espiritualidade vazia, sem nenhum conteúdo, profundidade de intimidade com Deus. Oferecendo o que nós já temos falado. Eles ofereciam cultos, eles cultuavam a Deus, que não agradavam mais o Senhor. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social, irmãos. Corra era a mensagem, porém o juízo como as águas era a mensagem do profeta Amós. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Era o desejo de Deus para aquele povo, que corra, porém, o juízo como as águas, que o juízo chegasse para aquele povo e corresse como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Não existe retidão onde não há justiça. E a justiça sem a retidão não passa de um engano, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa conduta, para a nossa conduta não ser, na verdade, um engano, uma aparência, simplesmente uma aparência, sem nenhum conteúdo de intimidade com Deus, de contato com Deus. Nos tribunais, nas classes sociais, no cultuar a Deus, em todas essas áreas, irmãos, o que havia era engano. Cabe ao povo de Deus, o que cabe a você e a mim, olhando esse cenário, amar, cabe a nós amar a retidão, a justiça, amar a Deus, o próximo. E isso deve ser, irmãos, a nossa prática. Não adiantaria nada, irmãos, nós estudarmos, passarmos dias após dias, escola bíblica dominical, estudando, aprendendo, se isso estacasse aí, se esse estudo fosse um fim nele mesmo. Não deve ser. Todo esse estudo, irmãos, essa dedicação, horas a fio de dedicação, aulas e mais aulas, deve nos levar a uma vivência, a uma prática. O estudo deve nos levar a mais comunhão com Deus, intimidade com Deus, e deve nos levar, irmãos, a viver de forma honesta, de forma justa, colocando em prática todo esse conteúdo que nós estudamos diariamente. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos e lá ele proclamar a mensagem, confrontar o povo. Sua missão de profetizar contra a idolatria e as estátuas. Irmãos, nós hoje, como cristãos, nós não temos coragem de colocar um Baalzinho no nosso quarto, em um altar. Não temos coragem de colocar uma imagem de Moloque na nossa sala. Não temos coragem de colocar uma imagem de Baal no nosso banheiro ou uma imagem de Acera. Não temos coragem? Não temos coragem.
Mas nós podemos, irmãos, nós cristãos, ter os nossos ídolos, porque idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Deus, em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia nos ensina que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E um nível alto, porque Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida pela igreja. Nós devemos amar a nossa própria esposa a ponto de que, se for preciso, dar a vida pela nossa esposa. Mas irmãos, é possível nós idolatrarmos a nossa esposa. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor e nós devemos amar os nossos filhos, ensiná-los a Bíblia, os ensinamentos cristãos, os nossos ensinamentos que recebemos, as orientações bíblicas. Os nossos filhos precisam receber saúde, os nossos filhos precisam receber educação, os nossos filhos precisam ter lazer, precisam viver esse momento como criança, é o tempo deles como criança. Nosso filho, irmãos, eles precisam ser cuidados, e esse cuidado é por toda uma vida. Mas é possível, irmãos, nós idolatrarmos os nossos filhos. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a idolatria, porque o dinheiro é uma bênção nas nossas vidas. O problema, o mal, é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, porque é a avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. O dinheiro, então, em si, ele é uma bênção, mas é possível, irmãos, nós pegarmos essa bênção e fazermos dela um ídolozinho. O dízimo, irmãos, o dízimo é uma doutrina bíblica. Quando nós não cumprimos a nossa parte de entregarmos o dízimo ao Senhor, meu irmão, nós agimos dessa forma, porque nós, irmãos, já fomos dominados pela idolatria do dinheiro, irmãos, e por sermos avarentos, termos amor demasiado ao dinheiro, nós então, irmãos, não somos fiéis à palavra de Deus e fazemos, irmãos, daquilo que é algo bom, que é o dinheiro, o todo que Deus nos dá, fazemos, irmãos, do dinheiro uma divindade, um Deus. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Tanta coisa boa que Deus tem nos dado e nós não colocarmos o que é bom e que temos recebido de Deus no lugar de Deus. Então nós não temos coragem de fazer como esse povo estava fazendo, servindo ali outros deuses com seus altares. Mas nós também podemos hoje, no nosso contexto atual, ter as nossas pseudo-divindades. Devemos ter muito cuidado, irmãos, com a nossa própria vida. Número 3, qual é a relevância da mensagem de Amós para os nossos dias? O fato de Amós interceder pelo povo. Irmãos, Amós, então, ele era profeta, mas como profeta, ele intercede pelo povo e ele se coloca, como todo intercessor deve fazer, se coloca como povo. Ele não diz, o seu povo pecou. Não, ele diz, pecamos. Nós, irmãos, devemos também, seguindo o exemplo de Amós, interceder pelo povo de Deus, o qual nós fazemos parte. Temos, irmãos, privilégio, temos, mas esses privilégios que nós temos também traz no seu conteúdo responsabilidade, irmãos. É o que nós aprendemos aqui
no número 3:1, nós temos muitos privilégios porque recebemos, irmãos, muito de Deus. Deus é o nosso quinhão, irmãos. Ele é a nossa herança, ele é o nosso galardão. Mas esse privilégio, irmãos, traz em si responsabilidade. Nós temos responsabilidade, irmãos, para viver à altura do nosso chamado, cumprir a nossa missão e estar, irmãos, a cada dia em Deus, fundamentado, arraigado no nosso Senhor. Devemos ter cuidado com a inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara, a mensagem para o povo. Corra, porém, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro impetuoso. O que significa isso, irmão? Isso significa que o formalismo religioso, o cerimonialismo, nada representa diante de Deus se não estiverem acompanhado de atitudes que demonstrem o amor, o cuidado de Deus pelos homens. Irmãos, nós devemos ter cuidado para que aquilo que deve ser feito, e é certo que se faça, não seja simplesmente, irmão, uma expressão externa, mas que seja a continuidade, irmãos, de um contato com o nosso Deus diariamente. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono depõe contra a igreja, ainda que tenha excelente e elaboradas programações. Meus irmãos, nós precisamos, irmãos, nos preocupar com a viúva, com os órfãos, com o estrangeiro. Existem muitas igrejas, irmãos, no momento, e nós conhecemos de perto igrejas assim, que têm uma preocupação grande, além de pregar o evangelho, atrelado a pregar o evangelho, uma preocupação com a obra social, com aquele que não tem que comer, com aquele que não tem que se vestir, com aquele que não tem onde dormir, aonde morar. Irmãos, essa é a preocupação também do nosso Deus. Não há como pregar o evangelho, irmãos, e não fazer a obra social. Não é só pregar o evangelho, ou não é só fazer a obra social. A missão da igreja é pregar o evangelho. Se nós, como igreja, não pregarmos o evangelho, quem vai pregar o evangelho, irmãos? A missão da igreja é, junto à pregação do evangelho, fazer também a obra social. Não algo de aparência, não, mas verdadeiramente, irmão, sem tocar trombeta, ajudar aqueles que estão necessitados, estão precisando, porque existem muitas pessoas, irmãos, próximas de nós, passando por apertos terríveis, e nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte como igreja. Caminhando aqui para o final, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Porém, isso não invalida a mensagem final sobre a esperança e um futuro melhor. Devido aos pecados do povo, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia, o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, depois de toda essa repreensão, nós recebemos aqui, irmãos, também, no final do livro do profeta Oséias, uma palavra de esperança,
que através do descendente que viria, da descendência de Davi, que viria da tribo de Judá, nele, nesse descendente, no Messias, que veio da raiz de Jessé, nele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está a esperança para a humanidade. Seja o problema qual for que você esteja passando, Jesus é a esperança e Ele é a única esperança. Caminhamos aqui para a conclusão e para o final dessa pré-aula. A missão de cada crente, a sua e a minha missão, que domingo após domingo estamos na escola bíblica dominical. A nossa missão é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Talvez você e eu não possamos pregar fora do país, nos lugares mais longínquos, distantes, mas aonde nós estivermos, aí é um campo missionário. Aqui aonde eu moro, na minha vizinhança, no colégio, na faculdade, no trabalho, quando estou indo à padaria, quando estou na farmácia, no supermercado, onde estivermos, você e eu como igreja, nesse lugar é o nosso campo missionário, é a oportunidade que Deus está nos dando para pregar o Evangelho. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e a salvação, entendendo ao chamado do Senhor, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira a cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Meus irmãos, nós então aqui terminamos essa pré-aula, da lição número 4. Deus continue vos abençoando, eu estarei orando e domingo, estarei lá na Escola Bíblica Dominical junto com meus irmãos, como é precioso estar ali. Esse domingo passado, eu tive o privilégio de dar aula, mas alguns domingos eu tenho o privilégio de ficar sentado e aprendendo. Nossa, como eu tenho aprendido. Então, irmãos, que possamos nos apropriar do conteúdo do livro do profeta Amós, esse livro tão rico, irmãos, e viver essas verdades diariamente. Querendo o nosso bom Deus, nós, na próxima lição, a lição de número 5, estaremos falando então sobre o livro do profeta Obadias. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando, ó Pai, um pouco da tua bendita e preciosa palavra. Por favor, Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque aqui podemos sentir a tua real presença. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre todos os seus filhos que estão participando dessa pré-aula. Tu és um Deus grande e todo-poderoso. Tu és o mesmo, ó Pai, e nós cremos no teu poder. Tu és um Deus de milagre. Ó Pai querido, nós nos submetemos à tua vontade, ó Pai, e esperamos, aguardamos em ti, e assim oramos em nome de Jesus.